Estamos iniciando mais um episódio do Hubcast e hoje nós estamos aqui com a presença ilustre de Maria Queiroga, uma especialista em comunicação persuasiva e oratória. Vamos lá. Maria, com 15 anos de experiência, né, você desenvolveu um método exclusivo de comunicação persuasiva e oratória. Qual foi o momento mais desafiador no desenvolvimento desse método? O momento mais desafiador, acredito que foi o momento em que eu precisei deixar a estabilidade para me dedicar exclusivamente ao meu sonho, meu propósito e ao método. Foi o momento em que eu tive que deixar o cargo público, a famosa estabilidade, que na verdade não é, né? É uma ilusão. Costumo dizer que a estabilidade é uma ilusão, não existe estabilidade na vida. Eu precisei deixar cargo público porque eu percebi que eu precisava de dedicação, de tempo exclusivo para realizar um grande sonho que foi fundar o Instituto Maria Queiroga. Esse foi o momento mais desafiador. Entender que estabilidade é uma ilusão e que eu poderia deixar um cargo público, que no Brasil a gente sabe, pela nossa cultura, é muito almejado. Então, quando a gente tem esse cargo, a gente pensa, meu Deus do céu, vou precisar mesmo e é preciso queimar os barcos, né? Sim. E partir para aquilo que você sabe que é o seu destino, que é a realização do seu sonho, o cumprimento da sua missão. Isso tem que falar mais alto. E é a hora que a gente separa corajosos de covardes. E covardes aqui não é ofensivo. Muitas vezes somos nós os covardes. Muitas vezes nós somos covardes. Porque não conseguimos mesmo realizar tudo que sabemos que precisamos realizar. E aí é o que eu sempre digo, é a hora da busca por combater essa covardia. Esse foi um momento muito desafiador. Foi um momento que eu olhei para mim mesma e disse, eu preciso acreditar. Eu Certo. preciso. Nesse momento, isso aconteceu assim, rapidamente, ou houve um momento que você empreendeu, né, a sua energia no método, simultaneamente continuando na estabilidade, fazendo algum serviço paralelo, ou não? Você parou a estabilidade, né? Ó, não quero mais ser ali, Sim. atuar, né, como um servidor público, e agora Eu vou acho me que arriscar. tudo que é muito rápido, a gente desconfia, né? Rápido não existe, só miojo. Não foi rápido, não, foi gradativo. Foi gradativo. Eu comecei a empreender, na verdade, muito antes de eu abrir o Instituto, fundar o Instituto Maria Queiroga, com cursos de redação em Volta Redonda, na cidade, no interior do Rio de Janeiro, cidade de Volta Redonda. Eu tive um curso de redação lá, né? Então, ainda como professora em escola pública, que era o meu cargo público, eu abri um curso de redação. E ali eu percebi de fato que eu tinha sangue empreendedor, que eu queria mesmo abrir uma escola minha. Só que quando eu fui para o mestrado, eu fui muito gradativo. Olha, quando eu fui para o mestrado, eu deixei o curso, né? Tive que deixar, até porque fui bolsista da CAPES. Então, como bolsista CAPES, eu tinha que deixar quase tudo, menos o cargo público, ele dava para seguir, era aceito ali junto com. Já porque eu era professora, então era aceito e eu consegui manter. Agora, eu terminei o mestrado, terminei as pesquisas que desenvolvi foram na área de análise do discurso, semiótica, retórica, e aí eu quis empreender, né, empreender esse conhecimento, e não mais apenas o outro que eu tinha, como professora de português. Portanto, eu quis empreender um novo conhecimento, e aí eu disse, e aí eu determinei, eu vou empreender de forma online. Porque o curso pré-vestibular que eu tive, ele foi presencial, como eu te falei. Então, foi gradativo. E como que eu comecei empreendendo, né? Você pode se perguntar, né, Jefferson? Eu comecei gravando vídeos, só que intencionais. Eu não comecei a gravar os vídeos assim, vou gravar um vídeo aqui para ver se tem umas curtidinhas. Eu falo que quando a gente não sabe aonde quer chegar, a gente não chega a lugar nenhum. Então, quando eu comecei a gravar os vídeos ali para a rede social, que eu já tinha como professora de português, em 2023, eu tinha lá uns 15 mil seguidores, né? Eu comecei a gravar vídeos novos, fazendo essa transição de conteúdo, que não é tão transição assim, porque a gente estava ainda no âmbito da linguagem. E eu comecei isso em maio de 2023 e fui. Quando chegamos em agosto de 2023, os vídeos começaram a ter um alcance muito grande, por conta da constância. Esse foi o começo do meu método. Porque eu comecei a entregar gratuitamente
só gratuitamente, não montei um curso, não abri os meus cursos, não criei esses cursos assim. Mas eu comecei a criar esses vídeos e entender o que que é que as pessoas precisam. O que que é que vai alcançar mais pessoas para eu entender o público. E depois, naquele mesmo período, eu rodei pesquisas com seguidores. Comecei a pesquisar, comecei a abrir caixinhas de perguntas, a fazer pesquisas mesmo em formulário para saber o que que mais doía nas pessoas no que se referia à comunicação e oratória. E a camada mais profunda, que é a retórica, ou seja, a arte de falar em si, de usar bem as palavras. E eu fui entendendo, lendo sobre as respostas dos seguidores. E quando foi em agosto de 2023, um vídeo meu teve um alcance de 1 milhão de visualizações. Bateu 1 milhão de visualizações. E aí a gente até assustou, né? Abriu o celular ali, um monte de notificação, o que está acontecendo? Um monte de gente começou a seguir, que eu olhei, foi aquele vídeo que bateu 1 milhão de visualizações e que gerou tanto, me trouxe tantos seguidores por conta de já ter tido ali as pessoas que viam o conteúdo, elas não se encantaram só pelo conteúdo. Quando elas entraram na minha rede social, elas viram que tinha mais daquele conteúdo. Eu costumo dizer que na rede social, às vezes, é isso. A gente precisa compartilhar conteúdo e entender que tem que ter constância. Senão não vai adiantar. E aí eu cresci, né? Comecei a crescer, comecei a ter muitos seguidores, continuei gravando, até que chegou no final de 2023 e eu criei o Fale Sem Medo. Primeiro curso que eu tive. Que tenho até hoje, o Fale Sem Medo, com esse mesmo nome, inclusive. Já estamos indo para a sexta turma. Depois criei a escola de oratória. E agora a gente tem a escola de oratória, que tem períodos do ano em que a gente abre as inscrições, e o Fale Sem Medo, que é constante. Você pode entrar lá e fazer sua inscrição quando você quiser. E assim surgiu o Instituto Maria Queiroga, com os meus cursos. Tenho também as consultorias, consultoria Trivium, em que eu presto para palestrante. Seria muito bom, né? Imagina, Jefferson, você como palestrante, pensar assim, podia existir uma pessoa, um profissional, para quem eu palestrasse antes de palestrar, e ele analisasse tudo. Será que existe? Estou aqui. E isso também Interessante. faz parte do Instituto. E aí, criando com todos esses produtos, e-books e livro, gente, que sai livro meu este ano, 2025, olha que maravilha. Em 2024, né, um ano depois que eu comecei, eu vi que eu comecei a ter o retorno financeiro necessário para eu deixar o cargo público. Suficiente para que eu deixasse o cargo público. E aí que eu deixei. Então foi gradativo. Foi gradativo e é importante E que pé no chão, né? praticamente eliminou riscos, né? Riscos Sim, é bem, importante, com a claro. porcentagem bem Porque a gente pensa assim, vou jogar tudo pro pequena. alto e vou empreender. Eu não sou a favor disso. Ah, sim. Também acho que não deve ser assim, né? Não sei, cada um tem seu propósito. Claro Sim. que cada um tem seu propósito. Dentro do meu propósito, não tinha necessidade de ser assim. Então, foi de uma forma muito segura que eu consegui. Mas ainda assim, dá um apego, né? A gente tem um apego ali por Sim. aquele cargo que conquistou, mas depois foi Sim. natural e eu pedi exoneração. Legal. Vamos lá. Tem uma fala sua que você menciona ter percorrido um caminho longo para acelerar o caminho do outro, né? Eu Isso. acho isso muito interessante. Eu queria que você compartilhasse conosco como essa jornada, essa caminhada longa moldou o método. Uau, que excelente pergunta. Seguinte, a minha jornada longa começa na faculdade de letras, passa pela pós-graduação, especialização em comunicação, vai até toda a minha fala em público durante 14 anos em sala de aula, em palestras para concursos públicos, para pré-vestibulares. E esses 14 anos falando em público, e não é falando em público assim, uma palestra por semana, mas é de segunda a sexta, falando para vários públicos diferentes, de 7 da manhã, e muitas vezes até às 6, 5 da tarde. Essa foi uma jornada prática, falar para vários públicos distintos, adultos e jovens. Teve a jornada acadêmica, então fiz faculdade de letras lá, me formei com 22 anos, hoje tenho 36. Depois teve continuidade dessa jornada acadêmica com o mestrado. Isso é uma jornada muito longa. Você concorda comigo? Sim, Dos sim. 22 anos de idade aos meus 34, ou seja, mais de 10 anos, eu nem não tinha a Maria Queiroga. Tinha eu, a Maria, a profissional ali trabalhando, mas no anonimato. Tinha a construção de uma carreira.
Porque a gente acha que a construção de uma carreira vai acontecer assim, né? Sabe o que eu costumo dizer? Eu levei 15 anos para fazer sucesso da noite pro dia. Hum. Na verdade, a pergunta que 15 eu anos. fiz, ela é intencional. Eu fiz uma pergunta intencional porque realmente existe esses mitos, né? Sim. Inclusive até na venda de curso online, que durante a pandemia teve uma crescente, né? Fora do comum, né? E existe muito essa promessa de você vir fazer um curso É. bem curto, né? E você vai sair daqui já faturando, já fazendo Nossa, sucesso, já tendo fama. Mas quando a gente faz a verdade. pergunta com o especialista, a gente vê que não é bem por aí. Não é assim. Existe uma construção bem sólida, bem fundamentada na Sim, busca do conhecimento, para depois ter esse domínio de conteúdo, responder qualquer pergunta, né? exatamente. E por isso que eu fiz o longo para acelerar o da pessoa. Porque assim, se você parar para pensar, a pessoa, todo profissional precisa fazer tudo que eu fiz para falar bem em público? Não, porque se não deseja ser um profissional de oratória, não tem porquê. Ir para um mestrado, desenvolver pesquisa. Para quê? Só quer falar bem em público, né? Não é verdade? Então, Sim. por isso eu fiz esse caminho longo, eu pratiquei, eu estudei, eu fui para a literatura, né? A literatura da área, me aprofundei nela, coloquei em prática, validei. E eu costumo dizer que eu não, para mim não vale aquela de treinador não joga, não, sabe, Jefferson? Sim. Já viu essa? Treinador não joga, ou seja, muitos professores de oratória não palestram, não falam em público. Eles só dão aula de oratória. Isso tem muito também com outros players, como você citou aí, né? Existe muito no mercado hoje quem já se dedica só a ensinar agora. Mas por quê? Porque já jogou muito em campo. E Sim. agora só ensina. Mas existem também os charlatões, ou seja, que nunca jogaram, não jogam e ensinam a jogar. Eu pergunto, a pessoa está ensinando a faturar milhões, exemplo. Mas ela faturou milhões? Ah, não, não. Ela pretende faturar milhões ensinando a faturar milhões. Entendi. Ou de repente ela faturou milhões, ela fatura milhões, Só ensinando a faturar milhões. só ensinando a faturar milhões, mas Tem na técnica. raça, dentro de uma empresa, Isso ela empreendendo, nunca foi. nunca foi. E aí tem um grande. Existe uma lacuna aí. Eu penso que pode existir uma lacuna. Por quê? Minha visão crítica. Se ela só faturou ensinando a faturar, como é que ela me dá soluções de problemas na prática que ela nunca teve que resolver? Assim, a partir de onde? De pesquisas validadas cientificamente? Aí a gente é uma outra prática. Ah, tudo bem. Sim, Mas na maioria das vezes não é isso. Não é isso. nem isso. Assim, bom, E eu aí a conheço. gente que está no digital, a gente precisa ser crítico com relação a isso também, né? Eu concordo, eu acredito assim, que existe quem usa essa base científica para comprovar, né, Isso. o curso dela, mas existe muitos que realmente, às vezes, não se aprofundou no conhecimento para Exato. soltar. E é assim, eu falo assim, para lançar isso nas redes sociais, e tem É. muita gente que vai lá e fala, nossa, Eu eu quero quero, e vai parece que tá iludido. tão fácil, eu quero, aí vai. Mas, Exatamente. assim, a pergunta, como eu falei, é intencional, porque às vezes a pessoa olha para o seu sucesso e fala, eu vou ser igual. Só que aí é diferente do que perder o medo de falar em público, como que é o seu curso. Você está falando, ó, eu Sim. vou ensinar E o você a meu perder o cu... medo de falar em público. Eu não vou ensinar você a fazer o curso que eu estou fazendo ou Ah, desenvolver o sim, método que sim, eu desenvolvi, claro, porque aí o Porque o caminho é método, diferente. o Aí o método caminho tem é diferente. os bastidores do método, eles não são revelados, né? Mas o curso, sim, o curso já é a aceleração. Porque, veja, por exemplo, não do falar sem medo, né? Mas vamos pegar aí a escola de oratória, a minha escola, né, de oratória. Quando a pessoa faz aquele curso, ela pode levar cerca de 3 meses. Em 3 meses, ela pode assistir tudo. E em 3 meses, se ela aplicar tudo que eu ensino ali, ela vai conseguir resultados que se consegue, que eu consegui, por exemplo, eu vi em anos de prática, como eu te falei, anos falando em público, anos desenvolvendo pesquisas. Aí o que eu fiz com esses anos de experiência prática e anos de pesquisas científicas? Eu transformei um método, isso que acelera. Porque ela vai pegar aquilo ali, mas aí eu estou me referindo aqui a minha área de conhecimento, né, que é comunicação e oratória. Eu não sei se isso se aplica, por exemplo, a negócios. Sabe? Quando a gente tem, por exemplo, mentoria de negócios, eu vou te ensinar a faturar muito rápido, o que eu levei muitos anos para faturar. Eu não sei, porque eu não sou dessa área. Mas para a comunicação funciona você ir com técnica e você ir sem técnica. Como eu fui sem técnica lá no começo, porque a faculdade de licenciatura não te prepara para falar em público. Te prepara para dar aula de português, que é a área
a área de letras, né? E isso. Mas não tem oratória nas faculdades de licenciatura. Então é na prática, é ali que você vai lapidando a sua linguagem, a sua performance para alcançar as pessoas, para se fazer entender, para falar com clareza, falar de forma convincente, porque você tem que convencer o aluno a prestar atenção, por exemplo, né? E depois eu desenvolvi. Quando eu desenvolvi as pesquisas lá no mestrado, somei isso com a prática, com a experiência que eu tinha, os anos de experiência que eu tive, e com os livros todos que eu li, né, de grandes nomes como Dale Carnegie, Perelman, o que eu fiz? Vou colocar isso daqui em curso, em aulas. Aulas de fato, viu? Porque no curso, na minha escola de oratória, as aulas têm, no mínimo, 20 minutos. E aí pensam assim, poxa, não podia ser aula de 2 minutos? 2 minutos é um rio. 2 minutos é dica, é orientação. Aula tem pelo menos 20 minutos. É claro que 20 minutos, por que só 20 minutos? Porque eu também não quis ser extensa, porque eu sei do tempo das pessoas. Por isso a frase. Eu fiz o caminho mais longo para acelerar o seu. Para que você consiga assistir ali aulas em que você insira essas aulas no seu dia a dia e consiga colocar também as técnicas e exercícios em prática para falar muito bem com pouco tempo. Tem um tom pejorativo em relação à palavra persuasão. As pessoas confundem muito essa persuasão com todo tipo de persuasão é manipulação, e não é bem por aí, né? Sim. E aí, se ela é especialista nisso, talvez para vender o curso ela também utiliza isso e às vezes não entrega tanto o quanto, nossa, esse né, assunto promete. Então, mas só esse que agora assunto é- conversando assim, ouvindo você falar, dá para ver que o trabalho é consistente, até porque nos cursos online que eu adquiri é desse jeito mesmo. Sim. É um rios. É um rio. É 2 minutos, A aula é um rio. 5 minutos, Você paga 3 lá minutos. R$1.000 para assistir um rio. Várias aulinhas de 2 Aulas minutos. que você pega nos rios, né? Isso. 2 minutinhos, 3 minutinhos. Que Isso. tem nos rios, que o conteúdo não dá para ser desenvolvido. Um conteúdo de aula não pode ser desenvolvido em 2 minutos. Em 2 minutos você não se desenvolve conteúdo. Você dá dica. Dica você vai, acha na internet. De graça. Pode entrar lá no seu Instagram, vai que tem lá, vários. Maria Queiroga Oficial, que você vai Tem encontrar. vários lá. Agora, se quiser mais, quiser de fato saber como fazer aquilo e colocar em prática para resolver teu problema, precisa de aula. 20 minutos. E vamos lá, né? 20 minutinhos. 20 minutinhos. É um treino na academia que você coloca o fone de ouvido e tá ali assistindo. Sim, é muito sim. rápido. E dá para entregar bastante em 20 Exatamente. minutos, né? E você falou de persuasão, eu posso fazer uma pausa para explicar isso? Persuasão e manipulação? Manipulação e persuasão não estão na mesma esfera, na mesma linha. Manipulação tem a ver com comportamento, com conduta. Persuasão é técnica. Então, veja, dinheiro é bom ou ruim? Porque você é bom. Na sua mão vai ser bom. Mas se colocar na mão de uma pessoa má, ele vai ser bom? Ele vai ser bem usado? Não. Então, persuasão é a mesma coisa. Se você coloca essa ferramenta na mão de pessoas mentirosas, vai ser usado para manipulação. A arte da persuasão vai ser usada negativamente. Se você coloca na mão de pessoas, essa ferramenta na boca, né, de pessoas verdadeiras, vai ser usada para o bem. E sabe por que ela é muito associada com manipulação, Jefferson? Porque, infelizmente, os mais interessados na retórica são os maus. E é o que eu sempre digo, né? Faço essa intertextualidade com a famosa frase de eu não me importo, eu não me preocupa o silêncio dos bons. Não me preocupa o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Aí eu faço a intertextualidade que é a seguinte: eu não me preocupo com a boa retórica dos maus. Eu me preocupo com a péssima retórica dos bons. Porque se eles estão com as armas nas mãos, ok, então os bons também precisam estar com essa ferramenta para lutar. Esse que é a grande questão. Agora, Maria, quer dizer que pessoas mentirosas, pessoas manipuladoras estudaram persuasão? Na maioria das vezes a gente percebe que não estudaram nada de manipulação e sabem manipular. Eu falo que para ser mal, o talento já parece que é uma coisa assim que é inato, né? E outra coisa, quando você se torna, olha que interessante, quando você se torna entendido de persuasão, você percebe que a manipulação é muito fraca. O manipulador, ele não tem argumento. Não tem como ter. Não tem lógica. Entende? Sim. Ele só tem distorção de realidades. Ele distorce as coisas por meio da maestria com as palavras. Do gogó mesmo, sabe? Sim. Ele vai distorcendo, tentando te fazer acreditar em coisas que não condizem com a realidade. E até mesmo para você se proteger dessas pessoas, você precisa da persuasão. Não só para você falar, mas para você perceber a mentira do outro.
Você fala sobre a linguagem de prestígio, né? Uhum, E que nossa linguagem nos revela. uhum. Em um mundo tão diverso, né, em formas de comunicação, gostaria que você definisse essa questão da linguagem de prestígio e aplicasse e como que ela se aplica em diferentes contextos. Essa que é a questão que eu quero de você aqui. Como definir a linguagem de prestígio e como que ela se aplica nessa diversidade de comunicadores e tal. A linguagem de prestígio, sobretudo, é semântica, sobretudo é sobre os sentidos, sobretudo é de, de quantas palavras, de quão rico é o nosso vocabulário, de quanto a gente se preocupa em enriquecer o nosso repertório lexical. Acabei de fazer uma aqui, um uso, ó, repertório lexical. Veja que eu fiz com você vocabulário. Vocabulário é uma palavra. Repertório lexical e vocabulário são sinônimos. Mas veja como eu tenho opções diferentes para falar da mesma coisa. Então, veja, eu tenho um repertório de palavras. Isso é também linguagem de prestígio, em primeiro lugar. Eu preciso sair do óbvio, eu preciso ter palavras para representar as ideias que eu tenho. Então, é preciso ampliar o vocabulário. Como que eu faço isso? Lendo? Sim, mas se esforçando para colocar em prática novas palavras. Palavras que definam com precisão, com mais primor, aquilo que você quer demonstrar. Então, você precisa fazer uso de palavras que sejam mais adequadas, de palavras que sejam mais. Enriquecer mesmo o teu vocabulário, sabe? Agora, não só isso, a linguagem de prestígio é também a norma da língua. Por quê? Porque uma linguagem prestigiosa, uma linguagem de prestígio, é uma linguagem com vocabulário rico, como eu citei, e é uma linguagem que obedece às normas da língua padrão, né? Não, claro, não tão, tão à risca necessariamente. Existem erros, abre aspas, desvios, vamos chamar assim, que é melhor, desvios gramaticais, que são extremamente permitidos, que são permitidos, né? Não tem problema. Agora, um erro de concordância, outro dia eu falei disso num rio meu, coisa como precisando de mim. Ah, não, gente, precisando. Mas esse daí é muito comum, esse precisando. Terminar o gerúndio em NO, sabe? É muito Sim. comum, as pessoas fazem muito. As ocorrências foram citadas. Não dá. Isso não é de prestígio. Não adianta. Ah, mas isso é preconceito, vamos fazer virar prestígio. Não tem jeito. Prestígio é prestígio. É igual a elegância. Você não precisa ser elegante. Ninguém, não é todo mundo que é elegante. Precisa ser. Não preciso me adequar a isso. Né? Gosto, identidade, e pronto. Mas você só não pode dizer assim, a partir de hoje o elegante vai ser isso aqui. Não, existem os estilos, né? Quem estuda Sim. sobre estilo sabe disso. E não tem como eu simplesmente determinar que agora vai ser. Não é. Então, a linguagem de prestígio é assim, aquela que obedece às normas padrão a norma padrão da língua, né? Pelo menos ali ao essencial dela. Tem um bom vocabulário, um rico vocabulário para representar suas ideias. É aquela também que é elegante. Aí a gente entra no aspecto mais da conduta. Aquela que é gentil, sabe? Que consegue transmitir o que quer sem agredir o outro. Tudo isso é de prestígio. Tudo isso compõe a linguagem de prestígio. A segunda pergunta dentro dessa pergunta é sobre como ela se aplica a diferentes contextos, né, de comunicação. Eu estou fazendo essa pergunta, Sim. mas praticamente eu já vi a resposta, né? Que você Uhum. estava falando sobre, às vezes, você conversar com um jovem no contexto de uma linguagem jovem, mas sem falar errado, sem ter erros de concordância e Sim, tal. exatamente. É porque a linguagem é uma roupagem, como eu vinha falando aqui já, né? É uma roupagem. Então, se eu vou para um determinado contexto em que eu tenho que ser menos formal, o fato de eu ser menos formal não significa que a minha linguagem vai perder o seu prestígio e nem que eu vou usar de uma linguagem que não venha condizer com a minha identidade. Então, veja, é por isso que eu gosto de comparar muito com roupa. Quando eu separo uma roupa para ir a um casamento, eu vou separar uma roupa de acordo com o meu gosto para o casamento. Só que eu preciso ir com roupa de casamento. É o dress code ou o código de vestimenta, né? Então, eu vou separar uma roupa ali. Muito bem. Se eu vou para o meu trabalho,
eu vou separar uma roupa para o meu trabalho que também seja uma roupa. Não vai ser uma roupa de casamento. Ah, sim. Não vai. Mas essa roupa também me agrada. Também me representa. Então, não perder a identidade e falar numa linguagem de prestígio, independente do contexto, é não perder a sua identidade. Mas falar com uma linguagem que seja adequada para aquele contexto. Eu vou falar com jovens, eu não posso falar com tanta formalidade com a qual eu falo, por exemplo, em palestras, Com em eventos pastores. corporativos, com pastores, etc. Exatamente, pastores como você, né, pastor Jefferson? Então, assim, são ambientes diferentes, são contextos diferentes.